Olá, eu sou o professor Christian Moraes, sou professor de arte e esta aula hoje é específica para a terceira série do ensino médio. Nosso tema é a música contemporânea, obra e artista também. Vamos conhecer um pouco do que seria essa música contemporânea. A música contemporânea é a música do século XX e XXI, feita após o movimento impressionista e de vários nacionalismos. Pode-se dizer ainda que as músicas contemporâneas são aquelas cujo compositor ou o autor ainda pode estar vivo, ou seja, é a música que é presente até os dias de hoje. Não há uma tendência uniforme na música contemporânea. Pode-se, contudo, mencionar duas escolas. A música de vanguarda, que compreende sobretudo o experimentalismo e as tendências neoclássicas e neorromânticas, aquelas chamadas de conservadoras. Temos também o experimentalismo, voltando a adotar a linguagem tonal. Embora na questão ainda haja um grande preconceito, como ocorre no nascimento de novas tendências artísticas, também pode-se destacar a música eletrônica, criada lá na Alemanha na década de 1950, e é responsável pela geração de novíssimos e curiosos sons, surgindo eletronicamente ou manipulados através de outros instrumentos ou objetos que são incorporados na música e explorados em larga escala. A música contemporânea, valorizada especialmente a inovação e a criatividade. Então você, claro que é jovem, com certeza já ouviu uma música eletrônica e ela também faz parte das músicas contemporâneas. Considera-se que o período contemporâneo na música inicia-se no impressionismo, em 1910 e 1920, dominado lá pelos compositores franceses. Ou seja, é a partir lá da França, desse movimento expressionista, que a gente começa a ter o surgimento da música contemporânea. E aí a gente vai ver agora alguns tipos de música contemporâneas. Entre os vários tipos de música contemporânea, destaque-se a música eletrônica, como a gente já tinha falado. Aquela que é criada ou modificada através de uso de equipamentos e instrumentos eletrônicos, tais como sintetizadores, gravadores digitais, computadores ou softwares de músicas para composição. Então, desde o século XX, a música eletrônica ela é explorada e vem sofrendo várias mutações e transformações também. E temos também a música aleatória, que, como o nome já diz, fica sobre a responsabilidade do músico executante, o qual, em alguns casos, só precisa obedecer à ideia mais geral que inspirará a música, um sentimento ou um acontecimento histórico, o que requer, porém, uma habilidade musical, imaginação e criatividade. Então, música aleatória é isso, não precisa de uma técnica específica. O músico precisa ser muito habilidoso, se inspirar numa emoção ou num acontecimento ou num fato histórico e, a partir dali, criar ou tocar uma música. Vou falar para vocês o nome mais importante na história da música contemporânea. Entre os nomes mais importantes dos compositores de música contemporânea, inclui-se Stockhausen, considerado um dos maiores compositores no final do século XX. Suas obras revolucionaram a percepção de ritmo, melodia e harmonia. De suas obras mais ousadas, destacam-se o Quarteto de Cordas com Helicópteros, que é realmente tocado por um quarteto de cordas, sendo o resultado de um trabalho de mais de 10 anos de trabalho. E temos também a obra Lied, baseada em textos sânscritos e budistas e que tem suas partes distribuídas nos dias da semana. Então esse cara, ele é o homem mais importante da música contemporânea. Através de seus estudos e de seus trabalhos artísticos, ele revolucionou e deu início a uma nova tendência da música na modernidade. Aí chegamos na música de vanguarda. Música de vanguarda é um termo genérico utilizado para agrupar as tendências da música eruditas surgidas após a Segunda Guerra Mundial. Fora desse âmbito, refere-se a qualquer obra que utilize técnicas de expressão inovadoras e radicalmente diferentes do que tradicionalmente era feito, assumindo logo um caráter quase que exclusivamente experimental. Então é a partir das músicas de vanguarda que a gente começa a ter um experimento maior da música. Daí se entende que, por conta de dois compositores como Wagner e Debussy,
podem ser considerados vanguardistas, que levarmos em conta a história da música produzida em suas respectivas épocas. Aqui é uma imagem muito emblemática. Esses são os soldados brasileiros na Segunda Guerra Mundial, em outra localidade, tocando a música brasileira neste período de vanguarda. Entre esses estilos englobados pela música de vanguarda, encontramos alguns. Estão o serialismo integral, o musique concreté, o minimalismo, a música eletrônica, a música pontilhista, música aleatória e a música microtonal. São comuns também as misturas entre esses estilos, gerando composições por vezes inclassificáveis em uma técnica específica ou numa tendência específica. Então esses estilos musicais eles podem se misturar, mas cada um deles tiveram pessoas super importantes e tiveram as suas contribuições para a história da música desde o século XX até os dias de hoje. A música de vanguarda no Brasil. A música de experimentação brasileira tem um alemão como deflagrador, o flautista, maestro e compositor Hans Joachim. Foi ele que trouxe para o Brasil em 1937 o dodecafonismo, o método de composição de vanguarda inaugurado por Arnold Schoenberg, que vinha provocando debates acalorados lá na Europa. Diplomado pelo Conservatório de Música de Genebra, Kohlreuter lecionou em 1938 a 1940 no Conservatório de Música do Rio de Janeiro, e ele foi responsável pela criação do movimento Música Viva, que combatia o folclorismo nacionalista da produção da música brasileira. O primeiro passo ele acreditava que para que os músicos seguissem em busca de novas ideias. Então é a partir desse movimento Música Viva que o músico ou o cantor, o produtor de música, começa a ter uma liberdade maior, quebrando aquelas tendências antigas e criando novas tendências musicais. Logo, o alemão conquistou discípulos muito importantes da nossa história, como o adolescente na época Tom Jobim, a quem ele deu aulas de piano, harmonia e contraponto. Moacir Santos, o Severino Araújo, líder da orquestra Tabajara, e o maestro Edino Kringer, que efetivamente levou adiante o dodecafonismo no contexto da música erudita contemporânea. Então, Tom Jobim, que é um grande músico da nossa história brasileira, fez parte desse movimento da vanguarda brasileira durante o período musical. Na segunda metade da década de 60, o tropicalismo abriu para a música popular brasileira os caminhos da experimentação, apropriando-se da revolução de João Gilberto na bossa nova, em termos de ritmo, harmonia e emissão da voz. Então é a partir de 60 que o tropicalismo chega com essa nova tendência musical pautada em cima da experimentação e fazendo surgir novos artistas que conhecemos até hoje. Na era do erudito e do popular, Dupret veio com a proposta de música erudita contemporânea, sertanejo e rock, num híbrido que desafiasse as fronteiras da música. Todo som é musical, pregava ele, anunciando assim o lema dos inovadores da música brasileira lá nos anos 70. Então a música erudita e a música popular nesse período sempre estiveram muito conectadas e a partir disso começa a disseminar novos estilos musicais, tanto aqui no Brasil como no mundo também. Colagem de voz. Vamos entender um pouco sobre essa colagem de voz. No campo da canção, a música brasileira teve dois grandes investigadores nos anos 70, o baiano Tom Zé e o paulistano Walter Franco, discípulo lá de João Gilberto nos usos meticulosos da emissão da voz. Ou seja, característica muito comum nas músicas de bossa nova. E o pai da bossa nova no Brasil é João Gilberto. Então, à esquerda do vídeo de vocês estão vendo ali de braço cruzado, é Walter Franco. No meio está o Tom Zé e com o violão ali, João Gilberto, que é o nosso pai da bossa nova, que é esse estilo musical da música praticamente falada. A emissão da voz é muito importante no estilo da bossa nova. Rock, quadrinhos e dodecafonismo.
a linha de experimentação da música popular brasileira foi retomada com êxito em São Paulo, na virada da década de 80, revelado no Festival Universitário da TV Cultura com a música Diversões Eletrônicas. O pianista e compositor Arrigo Barnabé lançou em 1980 o LP Clara Crocodilo, uma ópera rock com estrutura baseada no dodecafonismo, influência que há algum tempo circulava apenas nos limites da música erudita, e letras que parodiavam a linguagem das histórias em quadrinhos. Então, nos anos 80, a música estava muito efervescente com o estilo do rock e os quadrinhos também se incorporaram nessa linguagem. Então, nesses festivais de música, era muito comum esses artistas também trabalharem as histórias em quadrinhos junto com o rock, criando também um estilo musical a partir do dodecafonismo. Para recapitular um pouco da nossa aula da música contemporânea, quero falar para vocês e também quero refletir junto com vocês. Baseado na nossa aula de hoje, a música brasileira ganhou notoriedade na música de vanguarda, a bossa nova, tropicalismo e a nossa querida MPB. Responda, quem é o autor da música mais famosa no Brasil que se chama Garota de Ipanema? Você sabe dessa resposta? Então vamos lá. A. Gilberto Gil. B. Tom Jobim. C. Tom Zé. D. João Gilberto. Ou E. Chico Buarque. Você sabe quem é o autor da Garota de Ipanema? Se você respondeu letra B, você acertou. Tom Jobim é o autor da música Garota de Ipanema e, segundo algumas pesquisas, ela é a segunda música mais gravada no mundo em outras línguas também. Então isso é a música brasileira se expandindo também para o mundo desde os anos 70. Vamos fazer uma pesquisa? Quero sugerir a vocês que façam uma pesquisa às pessoas da sua família que viveram nessa época musical de vanguarda, o início do tropicalismo, da música popular brasileira, e aí eu quero que vocês façam uma entrevista com eles. Perguntam que tipos de músicas eles ouviam e quais os artistas que eles lembram que eram mais famosos e que é conhecido até hoje. Então é isso mesmo. Se possível, grave e troque uma ideia com o seu professor de arte também. E não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque, caso você queira rever e revisitar essa aula. Um bom estudo e até o nosso próximo encontro.